Este programa tem o patrocínio de Nutri. Começamos mais um Viva Saúde, o seu programa de informação útil sobre o bem mais importante da vida, a saúde. Existem distúrbios alimentares que são, acima de tudo, distúrbios psicológicos. Hoje vamos falar de dois deles. Mais comuns na adolescência, podem conduzir a consequências sérias. Falo-lhe da anorexia nervosa e da bulimia. Fique comigo com o psicólogo Paulo Sargento. Olá, Dr. Paulo, como Olá, está? Viva, como vai? Obrigada por uma vez mais estar aqui na Casa do Eu que Viva agradeço, o Saúde. prazer é todo meu. Conte-nos então o que é exatamente a anorexia nervosa e a bulimia. Ora bem, a anorexia nervosa inclui duas formas, uma bulímica e uma, digamos, restritiva, ou seja, dentro desta patologia, que é uma patologia, uma perturbação, se quiser, do comportamento alimentar, há duas formas. Uma forma que tem que ver justamente com a restrição alimentar e uma forma que tem a ver mais com, digamos, mais purgativa, no sentido em que as pessoas muitas vezes ingerem, às vezes até em quantidades excessivas e depois vomitam. Mas está sempre presente a mesma ideia nesta patologia, quer seja uma forma ou outra, que é a ideia de não se aumentar de peso ou uma ideia obsessiva, muito presente e que não se é capaz de afastar, de que se está com um peso a mais, e então depois tudo se faz para perder peso. E clinicamente considera-se de facto que há uma perturbação clínica a partir do momento em que a pessoa mantém essa ideia, mesmo quando está abaixo de 80% daquilo que seria o seu peso normal. Por exemplo, a minha amiga teria, imagino, um peso normal mínimo seria 50 quilos. Estaria a pesar 47, por exemplo, assim e mesmo assim achava que estava muito gorda. menos. E então das duas Tinha uma. que ser menos. Ou faria ingeria muito pouca comida, faria muito exercício, tomaria, por exemplo, muitos laxantes, ou então comia normalmente, mas depois teria a tendência para vomitar. E muitas vezes, sabe o que é importante também perceber-se? É que este vómito muitas vezes quase não se percebe. Há raparigas que durante tanto tempo, praticam esta forma anorética bulímica, não é? Purgativa, que aprendem quase a vomitar, quase sem regurgitar. Às vezes, uma das questões que se faz no controle destas formas é as pessoas não irem à casa de banho, são muitas vezes meninas, não é? Porque esta forma é mais comum, é quase 100% nas raparigas adolescentes e jovens adultas, é muito pouco frequente nos homens, mas dizia, muitas vezes vamos tentar controlar este fenómeno e quase não se ouve, elas vão muitas vezes à casa de banho e nem ouvimos as rapariguidas a vomitarem. Portanto, temos Também essencialmente... puxam o autocolismo, né? Aproveitam Sim, mas a páginas tantas aquele barulho. é impressionante como o vómito é feito quase sem se reparar. E em resumo, portanto, nós temos uma perturbação do comportamento alimentar que tem como base esta ideia de não querer engordar, e não querer pesar mais do que esses tais 80% do peso normal, e que pode adquirir estas duas formas. E ao mesmo tempo temos assim uma espécie de deturpação ou de ilusão, ou quase de... é uma ilusão, sim, não é uma alucinação, mas é um fenómeno quase pseudo-alucinatório, no sentido em que, apesar de tudo, e muitas vezes com uma estrutura corporal esquelética, estas meninas, estas adolescentes, estas mulheres, julgam estar gordas, veem-se gordas. É uma ilusão mesmo. Portanto, é de facto uma perturbação também da própria imagem de corpo. É sem dúvida uma doença. É uma perturbação clínica, é uma doença que está, digamos, diagnosticada e que está presente nos grandes sistemas de classificação das doenças mentais, quer no sistema, só há dois sistemas muito usuais, que é o sistema da psiquiatria americana, a DSM, que vai na sua quarta revisão, e a classificação internacional das doenças, na parte da psiquiatria. Portanto, ambas estas classificações, que são aceitas mundialmente, contêm as categorias de anorexia e anorexia com bulimia, portanto, ou restritiva ou purgativa. E como é que o doutor, numa consulta, em várias consultas, creio eu que têm que ser várias, claro, não pode ser apenas uma, consegue fazer a paciente chegar à conclusão de que realmente ela não está gorda e enxergar-se ao espelho como ela realmente é, magérrima? Isso não é...
nem sempre é possível. Está aí a colocar uma questão que é muito, muito importante, é que grande parte destas pessoas que padecem desta perturbação não reconhecem que têm um problema. Pois. Já é muito difícil ir a um técnico, seja Aí está. psicólogo, seja um outro médico, seja um endocrinologista, porque depois também temos de dizer a verdade, é que este é um tipo de perturbação que deve Mexe ser com abordada tudo. multidisciplinarmente. Não chega um só técnico de Claro. saúde para abordar. Muitas destas raparigas ou mulheres não têm, de facto, algumas nunca terão a capacidade de reconhecer isso, tanto que estamos a falar de uma doença que tem 10% de mortalidade. Ou seja, a partir do momento em que há um diagnóstico claro de anorexia, 10% ou uma em cada 10 adolescentes ou jovens adultas que têm um diagnóstico de anorexia podem morrer por inanição. E, portanto, o aspecto terapêutico tem de ser aqui um aspecto, muitas vezes, e é quase sempre multidisciplinar, não só centrado na paciente, mas também e sobretudo no seu meio ambiente, na sua família. E o que é mais usual são as terapêuticas farmacológicas e as terapêuticas cognitivo-comportamentais. Ou seja, por um lado, temos de equilibrar processos endócrinos, são processos sistémicos, o próprio corpo que fica, de facto, a funcionar de forma diferente por causa desta alteração, digamos, em termos alimentares, mas também processos psicológicos e comportamentais. Hormonal e tudo, não é? Hormonal e tudo. Portanto, alguns dos sintomas são fáceis de reconhecer, por exemplo, este peso, este esforço para perder peso, a obstipação, a amenorreia, isto é, estar mais que 3 menstruações sem aparecer o período, nota-se na cor da pele, o cabelo seco, quer dizer, há um conjunto de transformações. Se calhar também uma certa anemia. Pois, pode haver fenómenos depois também relacionados com questões hematológicas, com sangue, etc. Mas a terapêutica tem de abordar não só esses, como também os aspectos comportamentais, até porque estamos a falar numa perturbação do comportamento alimentar. E aqui, o que se tem mostrado mais eficaz em termos terapêuticos é, de facto, esta terapia designada cognitiva ou comportamental, ou seja, trabalha-se a 2 níveis. Na modificação deste comportamento, mas também na reestruturação dos pensamentos, portanto, dos processos cognitivos que têm de ser reajustados num pensamento diferente da relação sobre a comida, sobre a alimentação e sobre a própria relação da própria mulher com o seu próprio corpo. Não é? E era o cerne da questão. Mas, portanto, como vê, é uma perturbação que é séria, exige recursos terapêuticos que são recursos importantes e que são múltiplos. Dada a sua causalidade, nós também não sabemos, não temos uma teoria, uma causa única, nem temos uma causa que nós dizemos, bom, isto é causado por causa disto. Não temos. Há hipóteses desevolutivas, ou uma hipótese fascinante, que em alguns seres humanos e mais nas mulheres, nós já fomos nómadas, não é, na nossa evolução, e alguns comportamentos de restrição alimentar podem ter sido úteis. A capacidade de estar sem comer vários dias. E isso foi útil durante alguns tempos da evolução humana. Hoje já não há necessidade disso. Mas imagine uma pessoa, e às vezes isto é assim, começa por uma simples dieta, e a perda de peso, imagine que dá um clique leva a satisfação pessoal exatamente, que faz a pessoa querer continuar. E depois é como se este comportamento já foi adaptativo na evolução, hoje já não fosse, mas continuasse, fosse colocado ao serviço. Há também a hipótese de se tratar, digamos, de um cérebro cujos circuitos neuroendócrinos sejam menos resilientes aos fatores de stress. Há quem aponte fatores sociais como, sei lá, a moda, etc. Esse não parece ser um fator causa. Não parece ser um fator causa. Infelizmente, hoje em dia, o que as pessoas veem como belo, Claro, pelo menos a Europa, exatamente, e disse muito bem, Europa, o Ocidente, sim. exatamente. Não, um corpo sabe, muito magro, claro, quase esquelético, os ossos beleza, quase ali a aparecerem. Muito andrógeno, tem razão. E mas não, sabe, sem dúvida não é esse o modelo de beleza que nós devemos ter, no geral. O mundo. Exatamente, mas uma beleza saudável ela tem de ser. Exatamente. Mas disse aí uma coisa importante. É uma parte digamos, do mundo que é assim, onde isso funciona. Para mim é na mesma parte do mundo onde existe a anorexia. Repare, a anorexia é mais comum no Ocidente e no Hemisfério Norte. Portanto, isto pode ter a ver com condições que têm a ver com os genes. Isto também é uma hipótese de tratar de uma vulnerabilidade genética
e em alguns estudos familiares, esta vulnerabilidade parece existir, mas que pode ser que esta, digamos, condição genética esteja mais espalhada num sítio do globo, pode ter a ver com outras condicionantes, por exemplo, em África quase não há anorexia. Sim, Em ainda locais, mas em locais, por exemplo, onde haja grande fome, por exemplo, é curioso que não há anorexia. Não há anorexia enquanto as pessoas valorizam muito a clínica. comida, porque há pouco. Pois, Sim. e portanto temos aqui uma série de causalidades. Há quem lhe aponte causas psicossociais, há também alguma associação com outro tipo de perturbações, tipo obsessiva-compulsiva. Temos muitas vezes famílias, isto surge em famílias que dão mais importância, por exemplo, à imagem, ao corpo. Quer dizer, há aqui um conjunto de variáveis Pois. que estão na base desta perturbação, que estão associadas a esta perturbação, mas para as quais nós hoje ainda, infelizmente, não sabemos qual é a causa. Sabemos que há muitas alterações de diversos níveis e que elas devem ser tratadas em conjunto com um fim que é uma readaptação deste comportamento. E repito, e lá em casa, os nossos espectadores têm de ter esta noção, que é importante, isto não é só uma mania das dietas. Quando a anorexia é uma coisa tão séria que, repito, e não me canso de dizer, uma em cada 10 adolescentes ou jovens adultas que têm este diagnóstico têm o risco de morrer. E, portanto, é uma doença séria que deve ser tratada, tem tratamento, é preciso levar este tratamento a sério e este tratamento muitas vezes tem de passar a doente propriamente dita para ir até à família, aos namorados, Sim, porque etc. é como referiu, porque nem sempre o próprio doente sabe que aquilo é uma doença e vê-se como doente, não E depois, sabe o que é? A ideia não se sedutora autoajuda. depois que tem, que é obsessiva de não engordar, faz com que passe por cima de tudo. Muitas vezes diz, mas tu já foste à casa de banho? Não, só fui fazer xixi. Há uma outra coisa também que acontece muito, que é a toma de purgativos, laxantes, diuréticos, portanto, para baixar o peso. Não é? Portanto, porque o horror de uma anorética, isto é absolutamente sofredor, é constrangedor, quando se vê uma destas meninas ou mulheres a pesarem-se e ver 100 gramas a mais é um inferno para uma mulher destas, percebe? E fica num sofrimento terrível. E, portanto, fazem tudo para que isto não aconteça. Até mentir. No exemplo das purgativas, do vómito, muitas vezes, já foste à casa bem 3 vezes, porque eu estava com um problema, não sei o quê, mas não, é para vomitar. E muitas vezes as pessoas têm de ir e têm de inibir e têm de quase restringir a ida à casa de banho para que isto não aconteça, porque é tão duro o sofrimento que as pessoas chegam mesmo a mentir para poder vomitar, percebe? É quase uma dependência. Pois, metaforicamente será isso quase. É terrível. E, portanto, estamos a falar de uma coisa muito séria, mas que, repito, também não podemos ser pessimistas, que tem tratamento. As pessoas têm de aderir ao tratamento. Claro. Doutor, tenho muitas perguntas para lhe fazer, mas para já temos que fazer uma breve pausa. Com certeza. Está informado acerca do impacto destas doenças? Fique atento a alguns dados que nós voltamos já a seguir. Doutor? As perturbações alimentares afetam na sua maioria os adolescentes. A anorexia nervosa e a bulimia fazem parte do cotidiano de cerca de 20% deste grupo a nível mundial, embora sejam mais prevalentes nas mulheres. O início destes transtornos raramente ocorre em mulheres com mais de 40 anos. As causas destas patologias são ainda uma incógnita, contudo, prevê-se que estejam associadas a fatores sociais de critérios de beleza, a distúrbios da personalidade que por vezes se prolongam durante anos. Uma componente genética também pode estar relacionada com estes problemas. Alguns indivíduos podem viver anos com anorexia nervosa, exibindo um padrão fluente de ganho de peso seguido de recaídas. Entre 30% a 40% dos doentes recuperam totalmente, contudo, a taxa de reincidência chega aos 70%. Entre 5% e 10% acabam por ter o pior desfecho. Aliás, a principal causa de morte entre os 15 e os 24 anos de idade é precisamente a anorexia. Quem tem bulimia nervosa é capaz de manter um peso corporal no nível normal ou acima deste, distinguindo-se assim das pessoas com anorexia. Está alertado para os malefícios destes distúrbios? Coloque-nos as suas questões, veja as informações que temos para si e deixe-nos o seu comentário no nosso Facebook. A Lara Aragão colocou-nos uma questão muito pertinente. Qual é a importância da família e dos amigos no tratamento? Pode responder-nos, professor? Claro que sim, com todo o gosto. E esta pergunta é muitíssimo importante. Porquê? Porque toda a investigação e toda a clínica que se tem feito sobre estas perturbações do comportamento alimentar nos dizem que
o sucesso das terapêuticas está largamente dependente da participação do meio ambiente onde a pessoa vive. Até porque, por aquilo que estávamos a falar há pouco, se a pessoa estiver sozinha, por exemplo, vai ter tendência a ou a não comer, porque não há uma pressão do meio ambiente para o fazer, ou a ir mais vezes à casa de banho quando come, quando tem aqueles ataques bulímicos e come, e não há ninguém que a possa convencer a não ir ou a supervisionar esta questão. E, mais ainda, é preciso notar que este tipo de perturbação e as pessoas que estão lá em casa e que infelizmente já tiveram ou que estão a passar por uma perturbação destas, sabem que isto desenvolve grande perturbação familiar. Há rupturas, há discussões todos os dias por causa da comida. E, portanto, a família aqui também tem de ser apoiada para que se formem novas formas de comunicar, novas formas de significar este problema, esta relação com a ingestão de alimentos e para que seja harmoniosa, digamos assim, a representação sucessiva, ou seja, com a sequência terapêutica, em toda a esfera da vida pessoal, familiar e social da pessoa que está doente. Portanto, a família é um elemento, e os amigos, e muitas vezes os namorados, são elementos determinantes na participação terapêutica deste tipo de participação. Mas, professor, muitas vezes existem choques de gerações e há um facto que é incontestável, que antigamente, pelo menos na altura dos meus pais e dos meus avós, sobretudo, não havia ou não se falava, não era conhecida a bulimia e a anorexia. E, portanto, o que acontece muitas vezes é que os parentes não aceitam, acham que é um hábito, claro, fruto da tal moda que pode referiu, ter uma moda, etc. E é facilmente largado como uma dependência de A Karina disse uma coisa muito chocolate. importante, que é a questão do choque de gerações. O choque e o conflito de gerações é normal. É normal, quer dizer, entre adolescentes, jovens adultos, filhos e pais um bocadinho mais velhos, há uma altura na vida em que nós chocamos com uma série de questões, estamos em desacordo com uma série de questões, mas esse desacordo até é normativo. Aqui é um bocadinho mais que o choque de gerações. Ele pode começar por aí, por os pais acharem que, por exemplo, a rapariga, como está a crescer, devia comer um bocadinho mais, a rapariga estar preocupada com o excesso, com o seu pseudo-excesso de peso, mas sobretudo com a sua imagem corporal e com uma ideia de peso que ela tem fixa e que não consegue, afastar, e aí começam as discussões diárias. E muitas vezes esses ideais, e como dizíamos há pouco, os ideais de beleza ajudam aqui um bocadinho à festa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, não sendo propriamente causas, porque, sejamos honestos, do ponto de vista científico, nós não conseguimos encontrar ou ter qualquer modelo que nos dê evidência de que a sociedade, a dimensão social da beleza seja aquilo que provoca diretamente a anorexia, pode, no entanto, ser um coadjuvante. Isto é, tendo um ideal de beleza mais magro, há uma pressão social, por exemplo, na adolescência, para aderir mais a esses ideais. Às vezes mesmo até entre irmãs e tudo, a minha irmã é mais magra, eu sou a mais forte da família, a minha mãe olha-me de outra maneira, vê-me sempre a comer, então vou entrar naquela coisa de não comer mais. Que é muito engraçada, é porque, na realidade, a Karina está a dizer outra coisa que é muito importante, que é, na adolescência, nós todos temos a mania que já sabemos tudo. Ou seja, mudar a ideia a um adolescente é muito difícil, porque expressa-se de facto uma certa rebeldia que é normativa, que é normal que assim seja, que sejamos um bocadinho mais refilões, mais questionadores. Só que isso tem de chegar só até um certo nível. Quando chega ao nível da patologia, já é necessária a intervenção terapêutica e já deixa de haver aquela harmonia ou aquela conflitualidade que é normal das famílias que têm filhos adolescentes ou nos jovens adultos. Podem causar perturbações psicológicas futuras? Muitas vezes estão associadas naquilo que a gente podia dizer comorbidade, isto é, para além da patologia do comportamento alimentar, já existe ou uma perturbação de personalidade ou uma perturbação clínica de tipo obsessivo-compulsivo que permanece. Se me pergunta se podem causar, digamos, sequelas, regra geral, há desajustamento emocional repetido. Muitas vezes a anorexia na adolescência surge como uma primeira crise, digamos, de outra patologia que está escondida e depois se repete aos 30, aos 40 anos. Pode ser também integrada com outra perturbação que não tenha grande coisa a ver, mas, sobretudo, muitas vezes e em estados, digamos,
graves de anorexia, de difícil recuperação, deixam mesmo sequelas, muitas vezes, ao nível neurológico. Doutor, fala-nos um bocado também sobre a bulimia. Bom, se falarmos na bulimia como ingestão compulsiva, que Sim. não esteja associada a esta estratégia anorética, né, que não seja com vômito, etc., estamos a falar de quê? De uma compulsão alimentar. E esta compulsão alimentar nem sempre, ou o excesso, digamos, de comida que se ingere, nem sempre é responsável, por exemplo, pela obesidade. Repare, se ingerirmos grandes quantidades, e se essas grandes quantidades também traduzirem excesso de calorias, e se tivermos um metabolismo que não seja capaz de metabolizar essas calorias e tivermos um estilo de vida muito sedentário, nós temos a obesidade, uma explicação para a obesidade que hoje começa a preocupar largamente os clínicos, no sentido em que ainda estamos longe de conhecer as consequências nefastas, patológicas conhecê-las todas, que esse tipo de perturbação tem, mas já conhecemos algumas e são graves. Há pouco dizíamos que hoje morre mais gente por excesso do que por Sim, lembrei-me logo disso agora para falar. alimentar. Mas, portanto, a bulimia muitas vezes está no quadro de uma compensação emocional, portanto tem a ver com uma questão compulsiva, é como se fosse um impulso do nosso cérebro que não fosse saciável, ou dificilmente fosse saciável, muitas vezes está ligado também a comportamentos ansiosos, etc. Mas que hoje também já existe, olha, curiosamente alguns dos antidepressivos de última geração têm uma boa eficácia do ponto de vista da psiquiatria, digamos, na gestão do impulso da compulsão alimentar. Mas, no fundo, o que há aqui a perceber? Há a perceber que há pessoas que às vezes comem bastante, têm um comportamento alimentar de muita ingestão, mas com poucas calorias, ou que têm geneticamente, digamos, são bafejados pela sorte, né, de poderem comer e terem uma genética que permita um metabolismo capaz de dar a volta, digamos assim, a essas calorias, e muitas vezes também porque são pessoas que se mexem muito. E, portanto, a ideia está aqui. Por exemplo, a Karina tem um peso ideal e está muito bonita. Porquê? Porque tem essa sorte, para já, provavelmente, que tem na sua genética essa proteção, portanto, não fica obesa facilmente. Depois, porque seguramente tem uma alimentação cuidada. E depois, finalmente, se calhar que é uma pessoa que se mexe, que caminha, que faz a sua ginástica, que tem estilos de vida saudáveis. E, portanto, não faz, exatamente, porque isso são até anti-estressores. Nós caminharmos, termos uma alimentação variada, não precisamos de estar a fazer grandes dietas. E depois, uma alimentação variada que seja adequada ao nosso tipo de metabolismo, ao nosso tipo de capacidade de dar a volta a essas calorias, é, de facto, retirar stress de cima de nós, é viver melhor. Muitas vezes a gente diz que somos aquilo que comemos, também somos, e até psicologicamente e do ponto de vista do comportamento. Hoje começa-se a perceber que há algumas ligações que nós já estudamos com algum rigor entre o que se come, a forma como se come, e o comportamento e algumas perturbações que não são, sendo diretamente perturbações da alimentação, são perturbações de outro nível, ao nível mental. Doutor, mas infelizmente também acontece muito de se ter essas doenças mesmo na idade adulta. Sim. E vive-se até muito tempo com elas. Podem tornar-se crónicas? Muitas, repara, algumas delas têm alguma cronicidade justamente neste comportamento mais bulímico da obesidade. Repare que nunca na humanidade houve tanta obesidade como há hoje. Aliás, hoje já se fazem cirurgias, portanto, incluindo bandas gástricas, porque é um recurso já último, já é um tratamento de segunda linha, porque o primeiro deve ser a perda de peso por outros meios. Mas muitas vezes nós chegamos a sujeitos que já têm tanto risco com aquela obesidade mórbida que têm de se fazer métodos invasivos. Isto quer dizer que algumas destas patologias se tornaram mais importantes do que eram sob o ponto de vista epidemiológico, isto é, sob a sua frequência, mas também, sobretudo, sob a sua cronicidade. Porque as pessoas engordavam às vezes em tempos, mas depois emagreciam. Porquê? Porque também a civilização está diferente e nos países industrializados o trabalho deixou de ser menos manual, não é? E, portanto, as pessoas podiam engordar um bocadinho de antes, não é? Mas quando tinham de trabalhar mais emagreciam porque gastavam mais calorias, e hoje não. E hoje estamos com este problema da obesidade mórbida e crónica, que muitas vezes tem de ser tratável até só por métodos invasivos, e muitas vezes até esses métodos invasivos não dão conta deste problema, e é um problema do ponto de vista alimentar e do estilo de vida, repito, que tem consequências terríveis. Aliás, morre mais gente por doenças ligadas, a partir dos anos 50 começou a morrer muito mais gente no mundo por doenças ligadas ao comportamento do que ligadas, por exemplo, à microbiologia. Quer dizer, os vírus, etc., já não são tão importantes
como comportamento. Quer dizer, as pessoas fumam mais, bebem mais, etc. Pois. Mesmo sabendo que isso provoca, por exemplo, Comportamentos cancro, negativos. ou provoca ou que Errados. ajuda a desenvolver cancro, e não inibem o comportamento que o provoca. E, portanto, estamos numa altura em que, para entender a saúde, é preciso também entender bem o comportamento. E aqui Claro. na alimentação, muito mais. Portanto, a alimentação deve ser um compromisso equilibrado entre aquilo que podemos e devemos comer, mas também com a vida que temos de acordo com o que nos mexemos e daquilo que conseguimos, de facto, digerir. Doutor, queria, para finalizarmos, que infelizmente estamos a ficar sem tempo e a conversa Sim. é tão interessante, mas queria que lançasse um apelo para as pessoas, mulheres ou não, porque infelizmente também afeta homens, embora em menos escala, muito menos. mas para a população que é afetada pela anorexia nervosa e pela bulimia. Exatamente. Bom, eu diria que assim, a alimentação é um comportamento no ser humano do dia a dia que tem de levar em conta a necessidade, mas também o gozo, nós devemos gostar daquilo que comemos, mas que deve estar em relação direta, que nós devemos aprender a conhecer o nosso próprio corpo, aquilo que nos faz, que somos capazes de digerir mais ou menos, com o estilo de vida que temos. Se nós caminharmos mais, tivermos mais atividade física, podemos comer comida mais calórica. Se tivermos menos, não temos tanta necessidade. Portanto, é este equilíbrio entre o gosto daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente pode digerir e do nosso estilo de vida, devemos estar presentes. Sempre que aparecerem sinais onde isto está estruturado, quer porque estamos com excessiva preocupação que estamos a engordar, quando na realidade à nossa volta não se reconhece isso, e quando a própria balança já diz que estamos abaixo daquilo que era o mínimo dos mínimos desejável, é preciso ter atenção. Repetindo, não são fases, muitas vezes são doenças. E, do outro lado, também nas ingestão, digamos, excessiva, que nós estamos sempre à espera do dia 1 de cada mês ou da segunda-feira para iniciar dietas ou ginásticas, há este sinal que tem de ser dado às pessoas e repetir que hoje a obesidade é uma doença que mata, que tem repercussões terríveis, tanto mais que, por exemplo, até as seguradoras, nos seguros de vida, já excluem muitas vezes, isso é discutível se é ou não legal, já excluem muitas vezes dos obesos como cláusula para a indemnização em caso de doença ou de morte. E, portanto, porque está reconhecido de facto que é uma coisa muito perigosa. Portanto, Sério? é o comportamento que está na base de tudo. Temos de aprender a gerir o nosso comportamento e temos de aprender a gerir a nossa relação saudável com a comida. Doutor, obrigado por estar aqui connosco. Tive muito gosto, uma vez como sempre. mais. Esperamos Obrigado. pela próxima visita. Com muito gosto cá estarei. Obrigado. E a nossa conversa chegou ao fim. Este é um tema que está interessado em rever? Já sabe que está disponível no nosso canal do YouTube, assim como os anteriores. Esteja atento aos sintomas e mantenha-se informado. E quando falamos de informação, falamos de tome nota. A anorexia e a bulimia são distúrbios que afetam o foro psicológico. A primeira consiste numa restrição excessiva de comida e a segunda na provocação dos vômitos após a ingestão compulsiva dos alimentos. Estas doenças têm sempre subjacente a ideia obsessiva de nunca aumentar de peso. Aliás, considera-se que uma pessoa está com estas patologias quando se encontra 80% abaixo do seu peso normal. Os sintomas passam pela recusa em comer, as idas constantes à casa de banho para vomitar, a alteração da menstruação, cabelo seco ou o recurso constante a diuréticos. O tratamento destas patologias deve ser multidisciplinar, tanto com o apoio psicológico como o recurso a um nutricionista, a utilização de medicamentos ou, por vezes, a hospitalização. A família tem um papel fundamental neste processo, sendo incluída na terapêutica psicológica. Esteja atento ao comportamento dos adolescentes. A anorexia e a bulimia podem ser evitadas e têm tratamento. Procure um especialista e evite as consequências mais graves. E eu despeço-me por hoje. Já sabe o que deve fazer. Isso mesmo, procure-nos no nosso blog e Facebook. Estamos em contacto consigo durante toda a semana. E agora vou deixá-lo com um conselho que pode aplicar no seu dia a dia. E não se esqueça que viver bem é viver com saúde. Beba com moderação. Evite bebidas alcoólicas. Seja saudável.